de formação e desenvolvimento e aprendizagem docente, né, que tem sido amplamente desenvolvido em Portugal e que começa a fazer parte hoje de experiências no resto do mundo. Então, outros países têm também utilizado essa dinâmica e que passa a fazer parte, inclusive, das práticas profissionais. E, portanto, é uma alegria imensa tê-lo conosco, né? Eu vou falar um pouquinho da vida do João Pedro, né? Tudo bom, João Pedro? Dá seu alô aí. Tudo bem, olá, viva. Bom dia. Bom, o João Pedro é catedrático de didática da matemática da Universidade de Lisboa, onde também é diretor do Instituto de Educação desde 2010. Licenciado em matemática, fez doutorado em educação matemática na Universidade da Geórgia, Estados Unidos, em 1984, sob orientação do Jeremy Kilpatrick. É investigador destacado internacionalmente no campo da didática da matemática, né, e principalmente no campo da formação do professor de matemática. No Brasil, né, tem participado ativamente e sido professor visitante aqui no Unicamp, por 2 oportunidades, na Federal de Minas Gerais, na Unesp de Rio Claro, na Federal do Paraná. Assim como em outros países, como Espanha e Estados Unidos. Foi membro da direção do PME, né, que é o maior grupo de pesquisa em educação matemática, né, internacional. É editor associado da revista Journal of Mathematics and Future Education, a principal revista sobre formação de professores de matemática internacional. Atualmente desenvolve projetos de pesquisa sobre prática profissional, conhecimento e desenvolvimento profissional do professor de matemática, com especial atenção ao ensino-aprendizagem dos números, álgebra e raciocínio matemático. Trabalha com a metodologia dos estudos da aula, né, estudando as suas potencialidades e as condições de realização dessa experiência em Portugal e em outros países. É autor exploratória, mais investigativa, da qual, inclusive, ele vai falar hoje, né? Também destaca seu livro Didática da Matemática para o primeiro ciclo do ensino básico e Histórias de Investigações Matemáticas. Está por ser lançado um livro agora aqui no Brasil, pela Editora da Física, onde há uma coletânea de livros. A gente esperava que esse pudesse ser lançado no Xi'an, mas a editora parece que não conseguiu aprontar em tempo essa edição. Então, João Pedro, seja bem-vindo, né? E passamos logo a sua fala, que tem aí mais ou menos 45, 50 minutos, e depois eu peço para que aqueles que quiserem fazer perguntas, façam por escrito e deixem aqui na mesa para facilitar essa comunicação com o João Pedro. Tá ok? Muito bem, muito obrigado. Bom dia a todos mais uma vez. Muitíssimo obrigado pelas palavras muitíssimo simpáticas. Eu, de facto, gostaria muito de estar convosco presencialmente, mas como o Dario explicou, realmente razões de saúde que são muito ponderosas impediram fazer a viagem. De qualquer maneira, espero que ao longo desta hora e pouco seja possível, através da utilização deste processo de comunicação, termos algum diálogo e alguma troca de ideias. Então, esta apresentação vai tratar de várias coisas. O slide do sumário indica um resumo dos 9 pontos que eu me proponho tratar.
e que começam, de facto, com os estudos de aula, com alguns exemplos, e depois falaremos de uma forma mais específica sobre conceitos importantes na didática, como tarefas, generalizações e justificações, aspectos importantes do processo de raciocínio. Depois a aula em 3 fases, a abordagem exploratória e uma breve conclusão. Então, no próximo slide temos o estudo de aula, digamos, ideias principais. Trata-se de um processo de desenvolvimento profissional que é centrado na prática letiva e assume um cunho fortemente colaborativo. Daí o meu interesse, e imagino também o interesse no Brasil, que este processo de trabalho com professores, no sentido da sua formação, pode assumir. No Japão, os estudos de aula são conhecidos através dessa palavra dificilmente pronunciável, Rui Goiken Kyu. Nos Estados Unidos fala-se em lesson study, palavra que nós também começamos por usar, mas depois sentimos necessidade de usar um termo em português e passámos a falar, sobretudo, em estudos de aula. E o nosso grande interesse, além do seu caráter colaborativo, é que se trata de um processo de trabalho que tem contornos muito próximos de uma investigação que os participantes fazem sobre a sua própria prática profissional e que, enfim, é informado, apoia-se nos resultados das investigações académicas existentes sobre o tema, mas no essencial assume de facto características de trabalho colaborativo. Então, no próximo slide, nós vemos 4 pontos fundamentais de um processo de estudo de aula, que no fundo corresponde a um ciclo. Começa com a definição de uma questão de trabalho, para ser trabalhada ao longo do processo, depois passa pela planificação, feita em conjunto, coletivamente pelos professores participantes, a aula de investigação, que é observada por todo o grupo, lecionada por um dos membros do grupo, e a reflexão, que depois procura, de facto, identificar as grandes aprendizagens realizadas ao longo do processo. Por vezes, algumas destas 4 etapas é subdividida, a planificação pode ser subdividida em 2, a reflexão pode ser subdividida também em 2 ou mais subetapas, mas no essencial são estes os momentos principais do estudo de aula e nós vemos uma imagem de um estudo de aula feito na pré-escola com um conjunto de crianças participando no trabalho e os observadores que estão numa fila posterior observando atentamente aquilo que se passa. Então, no próximo slide temos uma pequena ideia de alguns estudos realizados nas mais diversas partes do mundo, incluindo os Estados Unidos, a Irlanda, o Reino Unido, a Suécia, a Turquia, Israel, a Austrália, a Indonésia e também na América do Sul, em vários países, com destaque para o Chile e também para o Brasil. Enfim, muitos investigadores, eu só registrei alguns, que têm trabalhado com este processo de trabalho. No próximo slide, nós temos estudos realizados em Portugal, nomeadamente no âmbito do ensino da matemática. Temos vindo a fazer ao longo de diversos anos letivos e já acumulámos uma certa experiência com professores de diversos anos de escolaridade, 3º ano, 4º ano, 5º, 6º, 7º, 8º, futuros professores e professores da educação infantil. A estrutura que nós gostamos mais envolve 12 sessões, é um pouco mais prolongada que o habitual e tem como elemento, digamos, mais interessante a existência de sessões, as sessões 9 a 12, que nós chamamos de sessões de seguimento,
em que depois da reflexão sobre a aula de investigação, os professores planeiam novas aulas e refletem em conjunto, coletivamente, sobre essas aulas. E, portanto, temos feito trabalhos de investigação à volta destes estudos portanto, é muito a partir desses trabalhos de investigação que eu apresento as ideias principais desta conferência. Então, temos os nossos grandes objetivos no próximo slide, os objetivos de investigação, nomeadamente estes dois: quais as aprendizagens profissionais dos professores num estudo de aula, quais os elementos fundamentais da dinâmica do estudo de aula que são propiciadores destas aprendizagens profissionais e que se desdobram em várias questões mais específicas, 6 questões específicas: o valor formativo da análise das dificuldades e estratégias dos alunos, a análise dos processos de raciocínio dos alunos, em que medida o estudo de aula favorece a compreensão por parte dos professores das possibilidades de uma abordagem exploratória no ensino da matemática, em que medida promove a compreensão sobre as vantagens e desvantagens de diferentes tipos de tarefa, sobre o potencial de um trabalho em sala de aula que nós chamamos de discussão coletiva, e também os fatores que podem comprometer o sucesso do estudo de aula. No próximo slide vemos alguns resultados que temos conseguido apontar em artigos, 4 artigos publicados, um deles no Bolema, que apresenta de uma forma bastante detalhada a realização de um estudo de aula, um outro publicado na ZTTQ, onde se analisa o processo formativo individual de uma professora que participou num estudo de aula, um terceiro estudo publicado na Quadrante, que foca as aprendizagens das professoras que participaram, nomeadamente sobre 3 aspectos para nós muito importantes em termos da didática da matemática, sobre as tarefas, sobre o raciocínio e sobre a comunicação na sala de aula. E um quarto trabalho mais recente, publicado no International Journal for Lesson and Learning Studies, que é uma revista internacional dedicada aos estudos de aula e que é uma análise crítica dos estudos de aula realizados na formação inicial de professores de matemática do ensino secundário. Então, digamos, com o próximo slide, vamos falar um pouco da experiência com professoras do primeiro ciclo e passamos de imediato para outro slide, onde falamos das tarefas. Aí está representada a tarefa que as professoras escolheram. Nós demos várias sugestões, as professoras discutiram e depois escolheram esta tarefa. É uma tarefa que foi feita no 4º ano de escolaridade, com meninos que não tinham ainda ouvido falar de ângulos, e o grande objetivo era que elas aprendessem o que são ângulos agudos, ângulos retos e ângulos obtusos. E, portanto, eram dadas imagens explicando ou exemplificando o que são estes diferentes tipos de ângulo e perguntava se é possível, para o aluno descobrir se é possível construir um quadrilátero com as características definidas em cada situação e registra as situações encontradas. E, portanto, são dadas 9 condições para os alunos verificarem se essa possibilidade existe ou não existe. Portanto, nós achamos que, de facto, esta tarefa é muito interessante, é uma tarefa de investigação em que existem muitas possibilidades para os alunos e, portanto, uma tarefa muito aberta. Alguns destes casos são possíveis, outros são impossíveis e nos casos em que é possível, os alunos deveriam apresentar um exemplo, nos casos em que é impossível, poderiam apresentar uma justificação, uma razão. Então, no próximo slide, sistematizamos aqui alguns aspectos sobre a tarefa. A tarefa requer a compreensão do que são estes 3 tipos de ângulos, que eram
desconhecidos dos alunos, pelo menos em termos de conceitos matemáticos com alguma formalização. Os alunos tinham que conjugar várias informações para responder a cada questão, porque a pergunta é sobre quadriláteros, e teriam que ter a capacidade de enquadrar ângulos em figuras, que, aliás, do meu ponto de vista, é a forma interessante de aprender sobre ângulos. Não é ângulos, digamos, descontextualizados, mas é analisando ângulos em figuras e as suas propriedades. Vários casos admitem diversas soluções e, digamos, seria interessante identificar essas soluções. Outros casos não têm solução e deve-se perceber porquê. E, portanto, a tarefa permite verificar que é possível construir um quadrilátero com 4 ângulos retos. Aliás, vários quadriláteros, nomeadamente o quadrado, o retângulo, etc. É possível construir quadriláteros com ângulos obtusos e agudos que se compensem de alguma maneira, e pode haver um ângulo obtuso e 3 agudos, ou 2 ângulos obtusos e 2 agudos, enfim, há aqui várias possibilidades, e também com ângulos retos, obtusos e agudos, mas tem que haver uma certa compensação entre eles para que o quadrilátero de facto seja construído. Bom, os alunos trabalharam ativamente. Nem todos conseguiram concluir a tarefa no tempo que foi destinado, mas todos conseguiram fazer alguma coisa. Diversos alunos puderam verificar que os casos F, que era com 4 ângulos obtusos, e o caso H, que era com 4 ângulos agudos, eram casos impossíveis. Alguns alunos verificaram também que era possível construir um quadrilátero com 3 ângulos retos, e nesse caso, que era a questão G, e nesse caso o 4º ângulo também é reto, e que havia ainda outros casos de possibilidade em que se associavam os ângulos agudos e obtusos. E as professoras verificaram quais eram os casos em que os alunos tinham tido mais dificuldade, o caso do quadrilátero com 3 ângulos retos e com 3 ângulos obtusos. Depois as professoras mostraram compreender na preparação e na realização desta tarefa de facto a lógica do trabalho exploratório, o trabalho investigativo, em que os alunos têm que procurar responder usando os seus conhecimentos prévios e mostraram-se atentas às estratégias e dificuldades dos alunos, que é um aspecto muito valorizado no estudo de aula. Além disso, conduziram a comunicação na sala de aula de modo a que os alunos pudessem exprimir o seu raciocínio, justificando as suas respostas, e é exatamente também isso a forma de trabalho que nós procuramos valorizar. Vamos então, com o próximo slide, passar para as professoras do 2º ciclo, que é outro estudo de aula, e no slide seguinte vemos que temos a apreciação da natureza das tarefas. Foi um dos aspectos importantes que foi trabalhado com estas professoras. Nós temos aqui uma distinção que achamos importante entre problemas e exercícios e um pequeno diálogo em que se discute o que é um problema, o que é um exercício. Aquilo que nós verificamos é que, curiosamente, as professoras tinham uma noção de problema muito diferente da nossa. Para elas, o problema não estava associado ao facto de existir algo a requerer a elaboração de uma estratégia por parte dos alunos, portanto, os alunos não conseguirem resolver a tarefa de imediato, mas sim ao facto de haver um contexto. Desde que houvesse um pequeno contexto, uma pequena história à volta da tarefa, já era um problema, mesmo que fosse uma história e uma situação muito fácil para os alunos resolverem. E, portanto, foi uma discussão interessante sobre a distinção entre estes dois conceitos. Por outro lado, outros dois conceitos que foram discutidos, o conceito de exploração e o conceito de investigação, e foi interessante que as professoras, elas próprias, recordaram um trabalho de natureza exploratória que os alunos tinham feito em anos anteriores, a propósito da soma das amplitudes dos ângulos internos de um triângulo, aquela experiência dos alunos cortarem o
digamos, os cantos, colarem e verificarem que os 3 cantos colados em sequência dão um ângulo raso, portanto, no fundo, uma noção muito intuitiva de que a soma dos ângulos internos de um triângulo são 180 graus. Com a Francisca a dar esta reflexão que os alunos não se esquecem quando realizam atividades deste tipo, não se esquecem das suas aprendizagens. E, portanto, as professoras, com este trabalho, acabaram por concluir que, de facto, é importante distinguirmos entre diferentes tipos de tarefa, particularmente entre exercício e problema, e valorizaram as tarefas de natureza exploratória e investigativa. No próximo slide temos aqui um esquema que eu acho que sintetiza as principais características destas tarefas. Quando as tarefas têm um desafio elevado, nós dizemos que são problemas ou investigações. Se a estrutura é fechada, são problemas. Se é aberta, são investigações. Estrutura fechada é quando está muito bem especificado exatamente o que é dado, o que é pedido, o que é preciso fazer. Na estrutura aberta existe necessidade do próprio aluno, ele próprio, contribuir para essa especificação. E, portanto, daí as investigações e explorações estarem do lado da estrutura aberta. Os exercícios têm um desafio reduzido e também têm uma estrutura fechada. E, portanto, nós, enfim, valorizamos a realização dos 4 tipos de tarefa, não apenas de um, mas aquilo que constatamos é que, na maior parte dos casos, os professores trabalham, sobretudo, propondo exercícios. Às vezes, um ou outro problema, mas achamos que é muito importante que haja uma variedade e sobretudo, as tarefas de exploração são tarefas muito valiosas do ponto de vista de promover a aprendizagem. Claro que também as investigações, mas é mais fácil, mais viável ir propondo tarefas de exploração com uma certa frequência. Então, no próximo slide, nós vemos aspectos que têm a ver com a identificação de dificuldades dos alunos realizadas pelas professoras. Propusemos esta tarefa, que está aí, e que diz: a figura seguinte representa 3/4 de uma tira de papel, representa agora 1/2, 2/3, 4/3, 3/2 dessa tira e explica o teu raciocínio. As professoras, a primeira impressão é que os alunos não iam conseguir fazer. Ficaram, digamos, sentiram que esta era uma tarefa que estava, se calhar, para além daquilo que os alunos podiam fazer. Do meu ponto de vista, é uma tarefa com um cunho exploratório, porque, de facto, os alunos têm que dar aqui um contributo importante para conseguirem perceber o caminho a percorrer. E as professoras perceberam, quer dizer, os alunos, quando veem 3/4, a tendência deles é pegar na tira, dividir em 4, mas de facto aqui o problema é que a tarefa está dada ao contrário. A figura já representa 3/4 e o que nós temos que fazer é reconstruir a unidade. O que é que a tarefa, no fundo, chama a atenção? Chama a atenção para este processo de reconstrução da unidade, que é importantíssimo no ensino e na aprendizagem dos números racionais. Como eu digo, a impressão das professoras é que os alunos não conseguiam fazer. Depois, ainda neste slide, as professoras continuam a dizer o que é que seria a dificuldade que os alunos iriam fazer, dividem logo em 4, pois exatamente, mas nós desafiámos as professoras: mas experimentem fazer nas vossas aulas, a ver de facto o que é que acontece. As professoras tinham alunos exatamente deste nível, que é o nosso 5º ano, e o facto é que as professoras fizeram e verificaram que, afinal, tinham alunos que conseguiam fazer a tarefa. E, portanto, não, digamos, a dificuldade, claro que muitos tinham dificuldades,
mas não era uma tarefa impossível e não era impossível para todos e portanto, houve aqui um elemento interessante de reflexão sobre as capacidades dos alunos. No próximo slide, falamos da identificação de aspectos positivos nas relações dos alunos. Em relação a outra tarefa, as professoras falam sobre a maneira como os alunos responderam e é muito curioso este diálogo que aqui está, em que intervém a professora Francisca, intervém a Marisa, que é a formadora que conduz o estudo de aula, e isto, digamos, exemplifica uma situação em que nós procuramos que sejam identificadas as estratégias dos alunos e as professoras identificam, mas depois voltam a insistir nas dificuldades. E achamos isto curioso, digamos, de uma tendência muito grande para falar das dificuldades, ver muitas dificuldades e não se dar a mesma importância àquilo que de facto são estratégias interessantes que alguns alunos, pelo menos, são capazes de utilizar. E, portanto, nós chamávamos as surpresas que as professoras tiveram. Mas com alguma insistência da nossa parte, foi um processo que as professoras, digamos, interiorizaram, e temos aqui a Tânia, na segunda parte do slide, indicar uma surpresa para ela, que de facto dos alunos acabarem por conseguir representar frações equivalentes, que era uma coisa que ela achava que não acontecia. No outro slide temos identificação de justificações e generalizações, que são aspectos essenciais do raciocínio, e temos na parte de cima do slide uma pergunta sobre se a tarefa dizia se tivermos uma fração em que o numerador e o denominador são maiores que o numerador e o denominador de outra fração, será que a primeira fração é maior do que a segunda? E há um aluno que responde apresentando exatamente um contra-exemplo, quer dizer, e faz isso com um quociente, 7 a dividir por 4, 5 a dividir por 2, e que são frações em que o numerador e o denominador da primeira é maior que o da segunda, mas a segunda fração é maior do que a primeira. E, portanto, aqui temos um exemplo de uma tarefa relativamente complicada do ponto de vista do entendimento, mas em que os alunos do 5º ano conseguiram responder. Na segunda tarefa, em que é perguntado se 2/4 é igual a 8/16, o aluno responde sim, e dá logo uma justificação, mesmo sem ser perguntado, porque 0,5 é igual a 0,5. E, portanto, temos aqui, no fundo, uma mudança de representação, como, aliás, já tínhamos tido na resposta anterior, não é? Em que o aluno respondeu não usando frações, mas sim usando uma mudança de representação para a representação decimal. E depois, na parte de baixo da segunda resposta, o aluno, quando foi perguntado uma justificação, ele faz um processo mais detalhado, também de mudança de representação, e escreve um número a dividir pelo seu dobro é igual a 0,5. E, portanto, aqui o aluno vai mais além do que aquilo que foi perguntado e apresenta uma justificação, uma generalização. Depois passamos esse slide e temos um outro slide, que é o slide onde temos o raciocínio. O raciocínio, que é exatamente aquilo que estava associado àquele trabalho dos alunos. Raciocinar, raciocinar é uma coisa muitíssimo importante na vida de todos os dias e também na matemática, mas é um conceito que não está muito, digamos, muito preciso na nossa linguagem de todos os dias. E os dicionários apresentam vários sentidos para a palavra raciocínio,
E, portanto, nós, em didática da matemática, para podermos lidar com esta ideia com algum rigor, precisamos de definir melhor o que é o raciocínio e o que está aí e que eu pus dentro de um retângulozinho é o nosso significado de que raciocinar é fazer inferências de forma justificada, ou seja, obter nova informação a partir de informação dada. Portanto, temos uma certa informação, usamos essa informação para chegar a nova informação, estamos a raciocinar. E podemos raciocinar com raciocínio dedutivo, indutivo, abdutivo. O mais conhecido em matemática é o dedutivo, mas aquilo que é o nosso argumento é que o raciocínio indutivo também é muito importante, nomeadamente no processo de criação matemática. E o raciocínio abdutivo, menos conhecido, é parecido com o indutivo e é também importante. Sendo a grande diferença que nós no raciocínio indutivo fazemos uma generalização a uma conjectura a partir da análise de vários casos e no abdutivo fazemos apenas a partir de um caso. Então, no próximo slide, vemos diversas ideias ligadas exatamente ao raciocínio. No raciocínio matemático, nós começamos por formular questões que queremos dar resposta. Depois temos a parte mais indutiva ou abdutiva do raciocínio, com a formulação de estratégias de resolução e a formulação de conjecturas específicas ou gerais, e chamamos uma generalização. Depois temos que testar essas conjecturas ou aplicar essas estratégias para que elas possam ter algum resultado ou alguma validade e finalmente, justificação que pode ser mais formal ou informal. Ligado ao raciocínio, temos as representações, porque todo o raciocínio é feito a partir de representações, e temos o significado, aquilo que em inglês se diz sense making, e que é muito importante, porque o raciocínio nós temos que saber compreender o que é que estamos a fazer, temos que dar significado, e portanto este processo de significar e de representar são processos muito importantes associados ao raciocínio. Foram questões que foram bastante trabalhadas com as professoras neste estudo de aula do segundo ciclo. Discutíamos bastante, como aliás já vimos atrás naquelas tarefas que foram analisadas, e temos aqui um diálogo que se passou numa das sessões, em que uma das professoras recorda uma experiência em que os alunos tinham feito uma generalização. Eram frações com o mesmo denominador e a questão era saber qual é que é a maior fração dentre diversas frações com o mesmo denominador. E, portanto, os alunos generalizaram que era a fração que tinha um maior numerador. E isto aconteceria em todos os casos, sempre que houvesse um conjunto de frações com o mesmo denominador. E, portanto, no fundo, a ideia muito aqui é que estas generalizações, em vez de serem dadas pelo professor, são descobertas pelos alunos a partir do trabalho em tarefas, especialmente tarefas de natureza exploratória e investigativa. No próximo slide, vamos poder ver um pequeno vídeo que mostra como é que foi o ambiente de trabalho das professoras e a reflexão que as professoras fizeram a propósito do estudo de aula. Portanto, eu pedia para passar o vídeo. Não era nosso objetivo, não tínhamos pensado nisso, quando pensávamos não. É verdade, não tinha surpresa. Não tínhamos pensado, eu acho que surgiu a partir de um aluno, acho que a Liliana fez um
também foi aquele que me ensinou lá. Claro, o Tiago Simão. Que disse 3 terços, não foi? Sim, começou com 3 terços. E a Liliana arranjou uma forma de apresentar a fração que é igual ao unidade, não é? E dando também exemplos aos alunos. Já não ter sido o nosso objetivo, portanto, acho que a aula surgiu o conceito e ela soube aproveitar, não era isso? Acho que aquilo que nós acabámos por pensar para a questão que era a comparação de frações. Temos que fazer outra vez. Para a comparação de frações já temos que questionar. Quanto a mim, depois de ter visto isto, acho que o objetivo de comparação de frações não é esta ficha que lá vamos. Agora que deu para explorar. Por acaso nós, na primeira lembra-se, quando nós tínhamos esta ficha, havia uma questão que tinha a ver com frações equivalentes. Eu e a Liliana falámos e dissemos, mas assim, não deram frações equivalentes, se calhar não faz. Não faz muito sentido esta questão. Então tirámos e fizemos, andámos aqui às voltas com. E agora estamos a ver que eles acabaram por chegar lá, não tanto à questão das equivalentes, e não chegaram nada à comparação de frações. Portanto, que eu acho que a comparação de frações é aquilo, se formos a ver, 1 ou 2, talvez, mais do que isso naquela turma. Portanto, temos de fazer outra ficha ou temos de fazer outro trabalho completamente diferente para a comparação de frações. Para frações equivalentes, acho que há aqui muito trabalho que foi feito para as frações que são dessa unidade. Há muita coisa de conceitos que já foram mexidos. Eu tive que desconectar aqui para passar o vídeo, desculpa, eu fiz errado, falha minha aqui. Muito bem. Vamos lá, vamos retomar. Vamos retomando. Espero que tenham podido ver o ambiente da reflexão, em que se processou a reflexão sobre a aula de investigação, em que as professoras se mostram bastante críticas sobre a tarefa que foi apresentada aos alunos e falam na possibilidade de vir a reformular para o futuro. Esta aula, onde foi realizada a tarefa, é uma aula que se desenvolve em 3 fases, como vemos no slide seguinte. Com este esquema, um retângulo com as 3 etapas. A primeira, que é a mais curta, a etapa em que o professor introduz a tarefa para os alunos, sem resolver a tarefa, mas procurando que os alunos se envolvam na sua resolução. A segunda etapa, em que os alunos trabalham em pares, em grupos, individual, nós chamamos o trabalho autónomo dos alunos. E a terceira etapa, que é a discussão coletiva, com o confronto de resoluções, a apresentação de resoluções pelos alunos e uma síntese final. Todas as etapas são importantes. A primeira tem que ser muito bem feita para conseguir o envolvimento dos alunos. O professor tem que procurar ver se eles compreendem os termos envolvidos no enunciado da tarefa, mas não pode, no fundo, indicar, dar pistas relativamente à resolução da tarefa, senão está, digamos, a fazer o trabalho, que é o trabalho que são os alunos que têm que fazer, não é? Na segunda etapa, o professor recolhe elementos sobre como é que os alunos estão a trabalhar e apoia em alguma coisa que os alunos precisem para continuar o trabalho. E na terceira etapa é então o tal momento de discussão coletiva em que o professor apenas chama alguns alunos para apresentar algumas resoluções. E exatamente um exemplo no próximo slide, em que nós temos, para uma tarefa,
dobra uma tira de papel em 2, 4, 8 partes iguais, representa de diversas formas as partes que obtiveste, e temos aqui 2 resoluções dos alunos que representaram, de facto, de várias maneiras. Acontece que existem erros, tanto numa resolução como na outra. Na resolução A, na quarta parte, 1/4, 1 a dividir por 4, 25%, 0,4, é um erro muito comum, não é 0,4, seria 0,25, e depois na oitava parte os alunos dividiram por 2 cada um, digamos, dos números que tinham indicado anteriormente, e portanto, em vez de 0,4, eles não dividiram por 2, eles até multiplicaram por 2, portanto há aqui um outro erro. Portanto, 2 erros nesta resolução. Na resolução da direita também há um erro, que é o último valor de todos, em vez de 12,5, o que devia estar era 0,125. Há 2 erros diferentes na primeira resolução, há um erro na segunda resolução. O que é mais interessante? Começar pela primeira, começar pela segunda? Eventualmente poderia haver até uma resolução totalmente correta. Será que se devia começar pela primeira resolução? E foi discutido, como se vê no próximo slide, foi discutido com as professoras o que é que seria de utilizar, o A ou o B, enfim, as professoras argumentaram. Enfim, nós também tínhamos a nossa perspectiva, e que não era bem exatamente a das professoras, mas optámos neste caso por deixar as professoras assumir. Depois elas chegaram a uma solução de compromisso, que seria importante ter tanto umas como outras, uma resolução mais... No fundo, elas valorizavam muito o lado estético da resolução, mais do que aquilo que nós faríamos. A nossa valorização seria mais pelo lado dos erros que permitem chamar a atenção para aspectos importantes. No fundo, se nós apresentamos logo de início uma resolução correta e toda a gente percebe que essa resolução está correta, a partir daí fica pouco espaço para apresentar resoluções incorretas. Portanto, é mais interessante, da nossa perspectiva, começar por representações que têm erros e, de preferência, até diversos erros. No próximo slide, nós sistematizamos aprendizagens profissionais dos professores que estiveram envolvidos neste estudo de aula, nomeadamente desenvolveram capacidade de analisar as dificuldades dos alunos de uma forma muito para além daquilo que faziam habitualmente, perceberam a necessidade de propor tarefas que promovam a compreensão de aspectos importantes. Vimos aqui o conceito de ângulo, propriedades dos ângulos retos, agudos, obtusos. Vimos vários aspectos ligados à noção de número racional, reconstrução da unidade, comparação de números racionais, diversas representações do número racional, etc. Os professores, e isto para nós foi muito importante, mostraram ser capazes de identificar e valorizar aspectos interessantes do trabalho dos alunos, não se focar apenas nas dificuldades, mas ver de facto que os alunos são capazes de surpreender. Nós focámos muito no raciocínio, nomeadamente na generalização e na justificação, e isso também foi muito valorizado pelas professoras que participaram, bem como as discussões coletivas, que eram um tipo de trabalho que não faziam habitualmente e que várias delas disseram que tinha sido uma aprendizagem muito importante que tinham feito no estudo de aula. Então, no próximo slide, nós vemos aspectos importantes deste modo de trabalho, que no fundo orienta o estudo de aula e que nós chamamos abordagem exploratória, em que os alunos de facto trabalham em tarefas que são escolhidas de uma forma muito cuidadosa
e que para as quais os alunos não têm um método de resolução, têm que inventar um processo de resolução e, a partir daí, têm oportunidades para construir ou aprofundar a sua compreensão da matemática. E são chamados, evidentemente, a um papel ativo e em particular, a apresentar e justificar os seus raciocínios. Portanto, o papel dos alunos é diferente do papel numa aula habitual. O professor também tem um papel diferente. Em vez de ensinar e explicar os procedimentos e os algoritmos, mostrar exemplos e propor depois exercícios para os alunos praticarem, o professor tem que escolher tarefas que possibilitem um trabalho de descoberta por parte dos alunos, portanto, as tais tarefas que são apresentadas na aula em 3 fases, e depois ter momentos de discussão coletiva em que se formalizam e sistematizam as aprendizagens. E, portanto, no próximo slide, nós vemos que esta abordagem exploratória tem 2 aspectos principais. Por um lado, as tarefas, por outro lado, a comunicação na sala de aula, e, portanto, são 2 vetores fundamentais na abordagem exploratória. Damos importância aos aspectos conceituais e aos aspectos computacionais. Portanto, a questão do cálculo não fica esquecida, mas ela é articulada com a compreensão com os aspectos conceituais da aprendizagem da matemática. Então, nós, para concluir com algumas ideias que foram faladas ao longo desta palestra, temos, em primeiro lugar, aspectos ligados ao raciocínio, o papel do raciocínio na matemática. É uma capacidade transversal muito importante na matemática, embora ela seja utilizada todos os dias e em todas as áreas da atividade humana, mas a matemática pode dar um contributo muito importante. E vertentes fundamentais do raciocínio são as justificações, que são fundamentais no raciocínio dedutivo, e as conjecturas e generalizações, que na maior parte dos casos são obtidas de forma indutiva. E, portanto, nós insistimos muito nas justificações, nas generalizações, nas nossas discussões, na elaboração das tarefas, no trabalho com os alunos. Uma outra ideia que eu gostaria de sublinhar é que o trabalho em torno do raciocínio matemático não é apenas para os alunos mais velhos, que é o que atualmente é contemplado nos currículos, mas ele pode começar nos primeiros anos, nomeadamente nos primeiros anos do ensino fundamental. Já se podem fazer justificações, já se podem fazer generalizações. E, portanto, todo este trabalho que visa promover o desenvolvimento do raciocínio pode ser feito através de uma abordagem exploratória, que é aquele que nós procuramos promover neste trabalho. E no próximo slide, sistematizando as ideias fundamentais do estudo de aula, aquilo que nós temos é que, uma vez que ela é realizada em contexto colaborativo e combina momentos de trabalho estruturado e de trabalho exploratório dos próprios professores. Portanto, esta ideia de trabalho exploratório que nós procuramos propor para ser feito com os alunos é também a maneira de trabalhar com os professores própria do estudo de aula. Embora, por vezes, com alguma estrutura da nossa parte, aliás, com bastante preparação. As sessões que nós realizamos com os professores são pensadas com muito detalhe, mas depois deixamos e propondo, elaborando tarefas também para o estudo de aula serem realizadas com os professores também com estas características. E, portanto, nós conseguimos que se articulem conhecimentos que vêm da investigação académica com conhecimentos que vêm da experiência dos professores, e procuramos que eles se articulem no decurso do estudo de aula, que desta maneira, com este conjunto de etapas, a definição de uma questão a aprofundar, todo um conjunto de
de aspectos preparatórios que visam a preparação da aula de investigação com grande detalhe e com conhecimento sobre as dificuldades dos alunos e as possibilidades de trabalho disponíveis. Portanto, tudo isto, depois a recolha de dados que é feita na aula de investigação e a reflexão sobre esses dados, a análise desses dados, tudo isto constitui, do meu ponto de vista, um processo que tem muito de processo investigativo. É uma mini investigação, feita em poucas sessões, mas pode ser muito produtiva e, portanto, neste contexto colaborativo, tem todas as condições para favorecer o desenvolvimento profissional dos professores sobre as questões relativas às aprendizagens dos alunos e também sobre as questões relativas ao ensino da matemática. E eram estas as ideias que eu hoje gostaria de vos propor. Terei todo o gosto em tentar responder às questões que queiram colocar. Muito obrigado.